Vamos falar um pouquinho sobre propriedade, que é um tema importantíssimo para o direito, importantíssimo para a nossa sociedade também, claro, em razão de nós vivermos aí dentro de um modo de produção capitalista. Além da propriedade, vamos falar um pouquinho sobre posse, vamos falar também sobre a natureza jurídica da propriedade, né? Que muitos libertários, eles vêm com aquela ideia de que o direito de propriedade seria um direito natural do homem e tal. Será que isso confere? E mais, vamos falar um pouquinho também sobre a questão da propriedade lá na União Soviética. O quê? Você achou que não existia propriedade dentro da União Soviética, dentro do regime socialista? Achou errado, otário! Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje vamos falar então sobre propriedade, esse que é um direito fundamental, garantido na nossa Constituição, é uma cláusula pétrea. Então, se você até prestar atenção, se nós obedecermos o sistema jurídico vigente, né, se a Constituição for obedecida, nós nunca vamos ter problema nem de descambar para o ultraliberalismo, nem para o comunismo. Afinal de contas, a propriedade privada, o direito de herança e a livre iniciativa são cláusulas pétreas, são garantias fundamentais que não podem ser retiradas do nosso ordenamento. E da mesma forma, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a função social da propriedade também são cláusulas pétreas que não podem ser retirados lá da nossa carta maior, né, da nossa lei maior, que é a Constituição. Mas antes de continuar, eu preciso só dar dois recados. O primeiro é aquele básico de sempre. Vê se você está inscrito no canal, se você não tiver inscrito, se inscreve aí, dá essa força. Se você gostar desse vídeo, lá no final você pode curtir, mas se quiser curtir agora também, para não esquecer, deixa seu like aí. E se você puder, comente. Eu costumo responder praticamente todos os comentários, e os comentários são muito importantes aí pra gente burlar ou vencer esse terrível algoritmo do YouTube. E o segundo recado é que nós temos uma contratação de peso para o canal. Sempre que a gente precisar trazer um conceito lá do juridiquês ou do filosofês, a gente vai contar com a participação dele. Professor emérito, doutor, mestre, pós-doutor, PhD, Jurisley Zangurriana. Tá gravando? O Dr. Jurisley, né, ele é um pouco avesso a essa questão de tecnologia, né, já dado a sua idade, e ele foi um grande amigo de Assis Chateaubriand, e ele acabou herdando alguns equipamentos aí de vídeo e áudio lá dos anos 60, e ele resolveu que ele queria participar do meu canal usando esses equipamentos antigos. Então vocês não liguem a qualidade da imagem, é preto e branco e tal, mas acho que a gente vai conseguir compreender bem ele. O Dr. Zangurriana, ele é um grande estudioso da filosofia e do direito, ele vai trazer esses conceitos mais arcaicos ou mais clássicos das ciências, dessas ciências humanas, e a gente depois vai traduzir do juridiquês que ele está falando para vocês entenderem o que é importante e o que não é importante. É uma contribuição valiosíssima porque às vezes a gente não consegue fugir dessa parte mais técnica do direito. Bom, sem mais delongas, professor, o que é uma propriedade? Propriedade é o direito real que o proprietário tem sobre determinado bem, da faculdade de usar, gozar e dispor dessa coisa, assim como o direito de reavê-lo do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Valeu, professor! E aí, galera, vamos esmiuçar esse conceito de propriedade? Eu não sei se vocês repararam, mas ele trouxe 4 elementos diferentes dentro desse conceito que a gente vai poder analisar para entender melhor o que vem a ser propriedade. Primeiro, ele fala na faculdade de usar. Usar é você servir-se da coisa, é você utilizar do jeito que você achar mais conveniente, sabe? Se eu tenho um carro, eu quero dirigir, se eu tenho um terreno, eu vou plantar nesse terreno, eu vou construir e tal. Então você pode usar da maneira que você achar melhor, é uma faculdade que você tem. O segundo que ele fala ali em gozar, né? Gozar ou usufruir significa que você tem o direito de explorar aquela sua propriedade e de colher todos os frutos ou benfeitorias ou tudo que você possa fazer com ela para você colher os frutos, o dinheiro, o que ela pode te render. Então se você tem, por exemplo, um veículo, você pode usar esse veículo para se locomover ou você pode ser motorista de Uber. Se você tem uma casa, uma propriedade, você pode plantar uma árvore e os frutos dessa árvore vão ser seus. Se você tem uma fazenda, você pode usar para plantar suas plantações, criar o gado e tal. Isso tudo é seu. A propriedade lhe permite, além do uso, você usufruir das rendas que ela vem a lhe dar. Ele também fala, né, o terceiro elemento, que você pode dispor. Ou seja, quando você tem a propriedade de alguma coisa, você pode dispor dessa propriedade. Você pode vender, você pode dividir e eventualmente você pode até mesmo destruir aquela sua propriedade. Você pode doar, você pode dar a destinação que você achar cabível para ela. E o quarto elemento é que você tem o direito do quê? De reaver esse bem, essa propriedade desse bem, sempre que alguém injustamente estiver possuindo ou detendo esse bem. Então nós vamos explicar
explicar um pouquinho melhor, porque essa questão é muito interessante, porque além da propriedade, nós temos também no direito o conceito de posse e o conceito de mera detenção, de você ter ali o objeto ou o bem. Bom, e o que é a posse? O direito, ele diz que a posse é a conduta que você pode ter de dono de um determinado objeto. Ele é a manifestação externa, visível da própria propriedade. É você ter a coisa contigo, sob sua proteção, e essa proteção do direito sobre essa sua posse desse bem. Tá? Geralmente você é proprietário e possuidor de uma coisa. Por exemplo, eu posso ser proprietário de uma casa e estar possuindo essa casa. Eu posso estar ali na posse imediata, morando nessa casa. Agora, eu posso ser também proprietário de uma casa e alugar ela. Então, e quando eu passo a alugar, eu já não estou mais na posse imediata desse bem. Outra pessoa, ela não vai ser a proprietária, mas ela vai ser a possuidora por direito daquele imóvel. E lembra quando eu falei que você tem o direito de reavê-la quando alguém estiver possuindo injustamente? Então se você, por exemplo, aluga uma casa para uma pessoa e aquela pessoa de repente está desrespeitando o seu contrato, não está pagando aluguel, alguma coisa assim, ou está danificando bem, você tem o direito de reaver a posse daquela sua propriedade. Já a mera detenção significa que você tem alguma coisa em caráter muito provisório e temporário, o bem de outra pessoa, mas você está agindo em razão daquelas pessoas. Por exemplo, eu falar, você segura isso aqui pra mim um pouquinho, pra ir no banheiro, fazer alguma coisa? A pessoa que está, por exemplo, segurando seu celular, ela não tem nem a posse, ela só tem a mera detenção. Vamos pensar num carro, por exemplo. Imagina que você tem uma empresa e aluga um veículo para sua empresa usar. Você não é o proprietário do veículo, o proprietário é a empresa locadora. Você alugou o veículo, você passa a ser o possuidor daquele veículo. Aí você tem esse veículo na sua empresa e um funcionário precisa usar esse carro para fazer a entrega, por exemplo. Esse funcionário, que é o motorista, ele só tem a mera detenção. Ele não é nem o possuidor nem o proprietário. E eu, que sou o possuidor, não sou o proprietário. Acho que deu para entender também, né? Nas questões dos imóveis, por exemplo, um exemplo de propriedade é se alguém tem uma chácara, essa pessoa aluga a chácara para outra pessoa. Essa pessoa que alugou, né, que está pagando o aluguel, é o possuidor. E ela vai colocar ali, por exemplo, um caseiro para estar morando e estar cuidando da chácara. Esse caseiro, ele tem uma mera detenção daquele imóvel. Então ele não é possuidor e nem é proprietário. E por que isso é importante para o direito? Porque se, por exemplo, eu tenho uma casa, eu aluguei uma casa e essa casa foi invadida, por exemplo, por alguma pessoa, um movimento de repente sem teto, achou que aquela casa estava abandonada, invadiu aquela casa até de boa fé. Ah, a casa está abandonada, vamos morar nela. Mas não tá. Você paga aluguel e você mora ali. A partir do momento que alguém injustamente entrou na posse daquele imóvel, tanto o possuidor, que sou eu, que pago o aluguel, quanto o proprietário, que não está na posse direta, mas é considerado um possuidor indireto por causa da propriedade, podem entrar com uma ação possessória, uma ação para reaver a posse daquele bem. Tá? O mero detentor, nesse caso, não tem esse direito. Então, se, por exemplo, alguém invade um sítio, uma chácara, o caseiro não vai ter legitimidade jurídica para pedir a restituição dessa posse. Acho que deu para entender um pouquinho essa questão de propriedade, de posse, de mera detenção, né? Que são três conceitos jurídicos que são distintos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre um lado mais histórico e filosófico da questão da propriedade. Dentro do contexto do libertarianismo, dos anarcocapitalistas e tal, e também que é uma questão que está bem enraizada dentro do direito de uma grande parte da filosofia, há uma visão de que a propriedade ela teria a natureza jurídica de um direito natural do homem. Essa visão que é recente, ela coincide aí com o desenvolvimento do capitalismo e ela até guarda uma lógica muito grande, parece que mas nós temos que levar em conta que nós estamos vivendo dentro de um sistema capitalista cujo viés desse olhar, ele acaba estando viciado. Nesse ponto eu vou recomendar para vocês, porque a propriedade é muito parecida com esse vídeo, que é um vídeo do Humberto lá do Saia da Matrix, que ele fala sobre a questão do surgimento dos mercados. Lá, com base na obra do David Graeber, se eu não me engano essa é a pronúncia, ele traz um questionamento, né, traz uma nova visão que refuta, ou que afasta aquela ideia de que os mercados surgiram, e depois até o próprio dinheiro surgiram
em razão da troca mercantil entre os homens lá no primórdio das sociedades e tal, que foi um pensamento, né, que foi desenvolvido por Adam Smith. Depois outras pessoas reforçaram essa tese, né, que o homem ele produziria lá no começo, né, na antiguidade, produziria em excesso para ter matéria de troca, para trocar por outros bens de consumo que ele não teria acesso. Só que, assim como essa questão dos mercados, essa questão da propriedade, hoje, à luz de novos estudos antropológicos, de desenvolvimento, né, de mecanismos de ferramenta, de pesquisa histórica, da questão da antropologia e da sociologia, ela não se sustenta. Por que ela não se sustenta? Primeiro, eu preciso falar para vocês o que é um direito natural. O direito natural, ele é uma ideia de que existe uma ordem universal, uma justiça universal que é dada pela própria natureza. Nesse sentido, o homem, ele nasceria com alguns direitos inatos, que seriam direitos naturais seus, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de se expressar, o direito de se reproduzir. São diversos direitos que não nascem só com os homens, mas nascem talvez com todos os animais. E essa questão da propriedade ser vista como um direito natural, ela é algo muito recente. Ela foi começar lá com John Locke, né, que defendia essa ideia, e ele até fala que, por exemplo, um governo que não respeitasse os direitos naturais da liberdade, da propriedade e do trabalho do homem, não seria um governo legítimo. A nossa ideia não é demonizar a questão da propriedade sob hipótese nenhuma. Eu sou um defensor da propriedade privada, acredito que a propriedade privada deva continuar existindo, embora eu ache assim, que ela tem uma função social, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas é rebater esse argumento que acaba sendo uma das bases fundamentais, assim como é a questão do vídeo lá do Humberto, do Saia da Matrix, da questão da formação dos mercados, que embasam toda uma ideologia libertária e que depois vai se refletir lá nas obras de Hayek, de Mises, que é essa questão da propriedade ser um direito natural. E, gente, ela não é um direito natural. Assim como, por exemplo, o habeas corpus, que é um direito fundamental que está na nossa Constituição, a propriedade, o habeas corpus e inúmeros outros direitos fundamentais, eles não nascem incorporados ao homem. Por exemplo, a questão da vida, da liberdade e tal, são direitos que antecedem até mesmo a existência do Homo sapiens. Já a propriedade é uma coisa muito recente na história da humanidade e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A propriedade que nós temos hoje, ele é, na verdade, um direito convencional. Ele é uma abstração do direito que exige um raciocínio lógico, exige uma atuação governamental ou uma atuação de uma força exterior ou um reconhecimento da própria sociedade de que você possui ou de que você é proprietário de um determinado bem e que isso vai ser respeitado pelos outros. O que é natural ao homem? É natural ao homem o direito de apossar-se imediatamente, momentaneamente, de algum bem para satisfação de algum desejo ou de alguma necessidade humana. Então, por exemplo, eu colher o fruto e comer, eu usar um pedaço de madeira para transformar numa ferramenta e usar ela para determinado fim. E isso foi assim durante milênios, assim, mais de talvez 100 mil anos, em que o homem viveu somente como um coletor, um caçador, né, pesca, essas coisas assim, sendo nômade. Não existia nessa época o conceito de propriedade privada. No máximo que você tinha era uma mera detenção de objetos para o seu uso, para o seu dia a dia. Quando o homem começou a se estabelecer, começou a se sedentarizar, que ele passou a ocupar territórios, durante muitos anos, muitos séculos, inclusive, por exemplo, é a questão de várias tribos que nós temos aqui ainda na América do Sul, o direito à propriedade, ele era visto como comunal. Você tinha o direito comum a todos os bens, ao solo, aos itens de ferramenta. Todo mundo tinha uma propriedade comum àqueles bens. Então não existia essa questão da propriedade privada. Não é porque o John Locke, que é um grande filósofo, fez essa afirmação que ela é necessariamente uma verdade universal e que não possa ser questionada. Nós podemos citar, por exemplo, Rousseau, que tinha uma linha de pensamento completamente diferente da de Locke. Professor, o que Rousseau falava sobre esse tema? Ah, sim, adoro Rousseau. Vejam esta frase de Rousseau. O primeiro que, ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer que isto é meu, e encontrou gente bastante e simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, quantas guerras e assassinatos teriam sido poupados ao gênero humano se alguém, arrancando as estacas,
cobrindo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutem esse impostor, ou então estarão perdidos se vocês se esquecerem que os frutos são de todos e a terra não é de ninguém. Então, é óbvio que o libertarianismo, que precisa de uma base filosófica para estabelecer toda a sua questão do capitalismo e da propriedade privada, vai escolher a obra de John Locke, mas isso não significa que essa obra seja, ou que esse conceito de direito natural seja correto. Ele não é correto, ele não corresponde nem para a filosofia, nem para o próprio direito. Embora dentro do próprio direito haja correntes que defendem que a propriedade seria, em tese, um direito natural, essas correntes elas já são mais antigas e ultrapassadas. Se nós pegarmos os melhores doutrinadores aí do século passado, por exemplo, Clovis Belivacqua, Pontes de Miranda, todos eles já trazem um conceito mais atual, mais condizente com os estudos da antropologia, mais atualizados com essa questão da sociologia. Inclusive, por exemplo, Clovis Belivacqua ele faz todo um estudo histórico, sociológico das fases da propriedade, sabe, da propriedade comunal, da propriedade do clã, da família, depois da questão da propriedade do Estado com o direito de uso. Então, eles já têm essa visão. Por exemplo, eu vou pedir para o professor novamente citar aí um pedacinho da obra de Pontes de Miranda. Não há conteúdo a priori jusnaturalístico de propriedade, sensu lato, nem conceito a priori de domínio. Então, e como eu falei para vocês também de Clovis Belivacqua, né, que ele fala que o conceito de propriedade ele até se modifica na história, é importante a gente frisar que, por exemplo, a propriedade ele já foi visto como um direito praticamente absoluto por grande parte do nosso período capitalista. Foi nos últimos 100 anos que nós tivemos aí dentro dos movimentos constitucionais a questão de dar uma natureza social, uma finalidade social para a propriedade. E hoje a propriedade ela já não é mais um bem onde o proprietário pode agir como um monarca, como um soberano déspota, né, com toda a autoridade do mundo. Não, hoje existem diversas regras de natureza social que limitam o uso dessa propriedade. Para você ter uma ideia, por exemplo, você não pode chegar e queimar lixo dentro da sua propriedade. Tá vendo? Eu não posso queimar o meu próprio lixo na minha própria propriedade. Ficou até meio repetitivo, né? Mas eu não posso. Por quê? Porque existem regras de natureza social que te impedem e limitam o uso dessa propriedade. Lembra quando eu falei que você pode destruir a propriedade e tal? Existem regras, por exemplo, que podem te proibir de você destruir um prédio ou destruir uma casa. Porque existe o quê? Uma finalidade social. Se você compra, por exemplo, um imóvel que é tombado como patrimônio, né, histórico, cultural, você tem algumas limitações. Você não pode destruir, você não pode modificar a fachada e por aí vai. Então, o direito à propriedade, ele é um direito convencional que precisa do reconhecimento dessa sociedade e até pouco tempo atrás a sociedade reconhecia como um direito absoluto. Hoje a própria sociedade, ela regulamenta, ela limita suas faculdades dentro de uma propriedade. Então, de longe, ela não é um direito natural. Mas a gente até consegue entender quem veja ou quem tenha esse vício em achar ou compreender que a propriedade é um direito natural. Isso porque nós vivemos, é claro, dentro do modo de produção capitalista. Mas se a gente, por exemplo, voltar um pouco no tempo, antes do modo de produção capitalista, nós tínhamos o modo de produção servil ou feudal, onde a engrenagem da sociedade funcionava em torno da servidão. E vamos pegar então um filósofo, né? John Locke já é do começo ali do capitalismo. Vamos pegar um filósofo lá do meio dessa época feudal e vamos ver o que ele fala. Professor, você poderia falar para nós, por exemplo, como que é vista a servidão por São Tomás de Aquino? Hã? Aqui? Não, São Tomás de Aquino. Ah, Aquino, São Tomás de Aquino. O que tem domínio do seu ato é livre no agir, pois é livre aquele que é causa de si. Por sua vez, aquele que por necessidade é atuado por outro está sujeito à servidão. Por isso, toda criatura está naturalmente sujeita à servidão. É só a natureza intelectiva deste que é livre. Em qualquer regime, aos livres se provê a razão de si mesmos, e aos servos para que sejam úteis aos livres. Assim, pois, mediante a divina providência, se provê as criaturas intelectuais em razão de si mesmas e as demais em razão daquelas.
Tá vendo? A pessoa se vê enviesada pelo sistema que ela vive. Ela tá dentro de uma lente e não tem uma visão fora da caixa. Você precisa sair da caixa para você ter uma visão mais panorâmica. Agora, se a gente voltar um pouco mais no tempo e voltar lá para a época da Grécia, de Roma, onde o sistema econômico vigente, né, o modo de produção era um modo de produção escravagista, né? Todas as engrenagens da economia giravam em torno da escravidão. Vamos pegar então Aristóteles. Professor, cita Aristóteles pra gente aí. Ah, sim, Aristóteles, ele dizia que existem homens que são naturalmente sujeitos da escravidão, e enquanto existem homens que são naturalmente feitos para mandar, e que é a união destes dois é que garante a sobrevivência de ambos. Tá vendo? E ele ainda concluía dizendo que a escravidão, ela era uma coisa vantajosa tanto para o senhor quanto para o escravo. Bom, e para acabar o nosso vídeo, né, eu fiquei de falar um pouquinho sobre a questão da propriedade lá na União Soviética, né? As pessoas podem achar estranho, mas a propriedade privada ela não é abolida, não foi abolida na União Soviética? Foi, a propriedade privada ela foi abolida, mas a propriedade privada, o conceito de propriedade privada dentro de um regime socialista, ele não coincide com um conceito de propriedade privada que nós trouxemos para você, que é do nosso direito e que é de grande parte dos países ocidentais, né, que é o conceito de propriedade do capitalismo. Lá na União Soviética existem dois tipos de propriedade, a propriedade coletiva e a propriedade pessoal. Eles trazem sim o conceito de propriedade privada, mas a propriedade privada dentro desse regime ela é proibida. O que seria a propriedade pessoal? Ela diz respeito a todos os bens, utensílios que são necessários para satisfazer as suas necessidades, seus desejos básicos e primários. Então, você pode ter direito a ter a propriedade pessoal, propriedade que é sua, que ninguém pode tomar, a uma casa, a um carro, aos itens, à mobília, tudo que é referente à casa. Você pode ter, inclusive, uma segunda casa de campo ou uma casa de praia, você pode ter um barco de passeio, você pode ter quase todos os bens da mesma forma que você poderia ter no capitalismo. Qual que é a diferença deles da propriedade privada? Quando eu tenho um imóvel e eu uso esse imóvel para gerar algum tipo de renda, por exemplo, eu tenho uma casa que eu moro e eu tenho uma segunda casa e eu ponho essa casa para alugar, essa casa ela passou a ser vista pelo regime como uma propriedade privada. Ela serve para gerar uma renda e isso não é permitido pelo ordenamento deles. Se eu tenho, por exemplo, uma marcenaria, eu tenho um edifício ou uma garagem, um segundo imóvel onde eu tenho maquinário de marcenaria, mexo com madeira, tem vários equipamentos lá, eu posso ter? Eu posso ter, desde que eu use aquilo para satisfação pessoal. Se eu construir móveis para o meu uso, eu posso ter essa marcenaria. Agora, se eu começar a fazer móveis para vender, isso passa a ser visto como uma propriedade privada e a propriedade privada não existe. O que existe, tudo que é para gerar renda, para movimentar a economia, é coletivizado, é uma propriedade coletiva. No comunismo, essa propriedade seria comum. Durante o Estado socialista, ela vai pertencer ao Estado. Então, é uma propriedade coletiva. E isso está disposto lá no artigo 10 da Constituição da União Soviética, lá de 1936. Eu acho interessante falar isso porque muita gente não tem noção de que o direito protege essa propriedade pessoal. Essa propriedade pessoal dentro da União Soviética, ela pode ser vendida, ela pode ser herdada, ela pode ser negociada e tal. O que existe, é óbvio, é uma regulamentação muito mais de interferir nessa liberdade. Então, por exemplo, você não pode vender por um preço absurdo, você não pode ganhar em cima dessa. Se eu comprar um imóvel, vou comprar uma casa de praia e eu quero vender por um pouquinho mais, aí isso aí passa a ser vedado porque você está fazendo renda, você está auferindo renda de uma maneira ilícita dentro do sistema deles, dentro da legislação socialista deles. Bom, então eu acho que o que eu tinha para falar sobre propriedade de uma maneira bastante introdutória, mas um pouco extensa, eu consegui falar. Se você gostou desse vídeo, peço que você então deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas aí, ajude o nosso canal a crescer. E eu gostaria também de agradecer, mais uma vez a participação do nosso querido professor Jurisley Zanguriana. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, abraço, tchau, tchau.